Cumprimentamos a todos os nossos amados e preciosos irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé, com o objetivo de trazermos para os nossos corações mais uma porção da bendita Palavra de Deus para a nossa edificação espiritual. E quem cumprimenta todos vocês é o pastor José Aparecido da Silva. E nós vamos agora ter uma palavra de oração falando com o Senhor nosso Deus, e nós convidamos a todos os nossos amados e preciosos irmãos para orarem juntamente conosco, falando com o nosso Pai Criador, pedindo as bênçãos e agradecendo por tudo. Orem comigo. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, ó Pai, nós nos encontramos em Tua bendita presença, Senhor, agradecidos por mais esta vez nós podemos estar reunidos ao redor da Tua bendita palavra, com essa grande congregação virtual espalhada por todas as partes, de pessoas, de irmãos, de irmãs que amam a Tua palavra, que amam a mensagem do Senhor. E assim, meu Deus, nós damos graças também pela noite que foi, que passou, e pelo dia que o Senhor nos oferece agora, Deus.
peço perdão ao Senhor por todos os nossos pecados, nossas muitas fraquezas, nossas muitas falhas, e também peço a inspiração divina, meu Pai, para darmos início em mais este trabalho para a Tua bendita glória, ó Deus de misericórdia, e nós pedimos também a bênção, a cura divina em favor daqueles que estão necessitados, dos que estão aflitos e oprimidos e precisam da ajuda do Senhor, que o Senhor esteja com as mãos estendidas sobre cada um, desde a criancinha, desde o bebê, até o adulto, até o idoso, que todos recebam a vitória do Senhor nesta hora. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos tudo isto e nós te agradecemos humildemente, agora e para todo sempre. Amém, amém, Senhor Jesus. Graças a Deus. Queridos, nós estamos com a mensagem da Bíblia Sagrada aberta em Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e versículo 1. E enquanto os irmãos procuram em suas Bíblias, vocês que gostam de acompanhar a leitura, nós vamos trazer as nossas notificações, como nós fazemos diariamente. Lembrando então que este programa é publicado através do nosso canal no YouTube, A Mensagem do Sétimo Anjo, de segunda a sexta-feira, e também reprisado através dos nossos grupos de WhatsApp. Portanto, amados irmãos, se você desejar ser participante de um dos grupos, é só você entrar em contato conosco. O nosso contato está na descrição do vídeo. E também, se você estiver assistindo, não esqueça de clicar no símbolo de gostei ali no joinha e também inscrever-se no canal A Mensagem do Sétimo Anjo, porque dessa forma a plataforma do YouTube vai impulsionando nossos vídeos cada vez mais e mais pessoas vão sendo alcançadas pela bênção, pela palavra do Senhor. E dito todas estas coisas, agora nós já vamos para a leitura bíblica, então, conforme nós anunciamos, Atos capítulo 1 e versículo também 1. Leiamos então. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até ao dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas infalíveis, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E, estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouviste. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu, neste tempo, o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos compete saber os tempos ou as estações
que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhes disseram: Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, irmão de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração, súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas, disse: Homens, irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus, porque foi contado conosco e alcançou sorte neste ministério. Ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade e, precipitando-se, rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E foi notório a todos os que habitavam em Jerusalém, de maneira que, na sua própria língua, esse campo se chama Aceidama, isto é, campo de sangue, porque no livro dos Salmos está escrito: fique deserto a sua habitação, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu bispado. É necessário, pois, que dos homens que conviveram conosco todo o tempo que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até ao dia em que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. E apresentaram 2, José chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual destes 2 tens escolhido, para que tome parte neste ministério e apostolado,
de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. E lançando-lhe sorte, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Amém. Graças a Deus, nós lemos então o capítulo 1 do livro de Atos, desde o primeiro versículo até o versículo 26, o último versículo do capítulo. E agora nós vamos ouvir uma belíssima canção para o nosso enlevo espiritual. E depois nós retornaremos, dando continuidade ao estudo, à meditação da mensagem pregada a nós pelo profeta de Deus, William Branham, e daí então vamos extraindo aquilo que o Senhor tem para nós através da mensagem de seu profeta. O nome do hino que vamos ouvir é Se Isso Não For Amor, e ele é cantado pelo cantor sacro Saulo Nogueira. Então nós vamos ouvir esse louvor e depois nós retornaremos com a continuidade do estudo da mensagem, qual é a atração sobre a montanha. Ouçamos e meditemos. Deixou o esplendor de sua glória para vir a este mundo aqui. Estava só e ferido no Gólgota para dar sua vida por mim. Se isto não for amor, o oceano secou. Não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isto não for amor, o céu não é real. Tudo perde o valor. Se isto não for amor, mesmo na morte lembrou-se do ladrão que ao seu lado estava. Com amor e ternura falou-lhe: ao paraíso comigo irás. Se isto não for amor, o oceano secou. Não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isto não
Amém. Graças a Deus. Que o Senhor nosso Deus aceite essa adoração, esse louvor para a sua honra e para a sua bendita glória. E agora, amados, nós vamos aqui para a mensagem, como já dissemos, qual é a atração sobre a montanha, que está em apreço. E nós vamos dar continuidade a partir do parágrafo 139. Leiamos então. Eu me encontrei com o irmão Fred e os outros, pouco depois. Disse: o que foi isso? Bem, ele está nos relatando aqui daquele acontecimento que se deu em cumprimento à visão que o Senhor lhe havia dado sobre as coisas futuras que deveriam acontecer. E houve aquele terremoto, conforme nós já lemos, e todos ficaram assustados, e depois que aquilo passou, ele se encontrou, ele foi andando e encontrou-se com o irmão Fred e com os demais irmãos que estavam ali. E eu gostaria de dar, se é que é possível que se faça, eu gostaria de dar um título a este programa: As Testemunhas de Jesus Cristo. Então nós vemos que ele encontrou o irmão Fred e os demais irmãos, e eles perguntaram para o profeta de Deus: o que foi isso? Esse barulho, esse terremoto, o que aconteceu? Então o profeta continua aqui: eu disse, isso foi aquela tal coisa. O que o irmão vai fazer? Perguntaram ao profeta. Depois disso agora, depois desse estrondo que houve e de tudo que aconteceu, o que o senhor vai fazer agora, irmão Brana? Ele responde: voltar para casa, pois assim diz o Senhor, os 7 mistérios que estavam escondidos na Bíblia por todos estes anos, estas denominações e tudo mais, Deus vai abrir aqueles 7 mistérios para nós nos 7 selos. Lá estava aquele círculo subindo da terra na forma de um nevoeiro quando isto aconteceu. Isto foi diretamente para a montanha, começou a formar um círculo indo para o oeste da direção de onde isto veio. Então, aquilo ali estava sendo o cumprimento da visão que o profeta de Deus havia tido. Eu desejei dar um título para este programa de hoje, específico, não é? Porque é muito importante. Por exemplo, nós acabamos de ler as Escrituras quando aconteceu que o Senhor Jesus Cristo, depois de ter sido crucificado, depois de ter ressuscitado, então ele foi assunto aos céus, ele subiu, e aqueles irmãos que estavam ali com ele foram testemunhas, e o Senhor Jesus Cristo disse para eles: agora vocês serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e até aos confins da terra. Vocês vão testemunhar sobre essas coisas que vocês mesmos presenciaram. E agora aqui no caso com o irmão Brana não foi diferente, foi a mesma coisa. Se hoje em dia pessoas que não conviveram pessoalmente com o profeta de Deus William Brana, não conviveram naqueles dias e ficam sempre tentando denegrir
desmerecer, fazer-se descrer da mensagem que Deus tem nos enviado através de seu profeta, mas tais pessoas assim o fazem por não terem sido testemunhas do que aconteceu. Agora, lá nos dias do Senhor Jesus Cristo, também nem toda a igreja, de um modo geral, havia sido testemunha. Mas aqueles apóstolos, aqueles chamados de Deus, haviam testemunhado fisicamente o que havia acontecido com o Senhor Jesus Cristo. Por isso, eles eram autoridade para irem e testificarem para aqueles que os ouvissem, que eles foram testemunhas oculares do que havia acontecido com o Senhor Jesus Cristo. E agora não é diferente. Então, é por isso que nós desejamos dar esse título a esta programação de hoje, né? Testemunhas do Senhor Jesus Cristo. E então, continuando aqui agora, depois de algum tempo, a ciência descobriu 30 milhas, 48 quilômetros de altura e 25 milhas, 40 quilômetros de lado a lado, exatamente no círculo da pirâmide. Então agora, se alguém disser para você ou para mim que aquilo não foi verdadeiro, eu acredito nas testemunhas que estavam presentes, pessoas crentes, companheiras que presenciaram aquele fato acontecendo. Aleluia! E outro dia, lá de pé, virei a foto para a direita e ali está Jesus, como ele estava nas 7 eras da igreja, com a cabeleira branca, mostrando suprema deidade. Ele é o Alfa e o Ômega. Ele é o primeiro e o último. Ele é o supremo juiz de toda a eternidade. Lá de pé, confirmou a mensagem desta hora e haverá luz no tempo do entardecer. O que é tudo isto? O que era isto? Eu fui ao oeste, sobre aquela mesma montanha, passando lá em cima com Banks Woods, disse: atire uma pedra para cima, diga ao Sr. Woods, assim diz o Senhor verá a glória de Deus. Então o profeta de Deus disse ao irmão Banks: jogue uma pedra para cima e o Senhor vai ver a glória de Deus. Logo no dia seguinte, lá de pé, um redemoinho desceu e sacudiu as montanhas. Pedras cortaram o topo das árvores, cerca de 3 ou 4 pés, a cerca de 1 metro ou 1,20 m, acima de minha cabeça, produziu 3 grandes estrondos e os irmãos vieram correndo. Havia cerca de 15 homens pregadores, 15 testemunhas, pregadores e tudo mais. Ele disse: que foi isso? Eu disse: julgamento está atingindo a costa oeste. Mais ou menos 2 dias depois daquilo, o terremoto quase afundou o Alasca. O que é esta luz lá em cima no monte, pôr do sol, na floresta Coronado,
do Arizona. Que coisa estranha é essa que sucedeu lá em cima, que as pessoas têm viajado leste do oeste, apanham as pedras que foram derrubadas por lá, onde aquilo atingiu, e cada uma delas, cada pedra tem 3 pontas, que aquilo havia cortado. Os 3 são 1. Então, ele está dizendo aqui que depois da explosão, as pedras foram debulhadas, né? Foram cortadas, e as pequenas porções de pedras que foram cortadas tinham o formato de uma pirâmide, 3 pontas, pedras pequenas que pesavam aí o que? 100 gramas, por aí assim, tinham o formato de uma pirâmide, aquelas 3 pontas. E eu cheguei a ver, eu que estou falando com vocês, cheguei a ver essas pedras, vi pedras dessas que foi cortada com a explosão lá na montanha. Continuando, elas estão colocadas sobre escrivaninhas como pesos para papel através da nação. O que é esta coisa estranha sobre o Monte Pôr do Sol na Floresta Coronado? Junior Jackson, que está me ouvindo, vocês se recordam do sonho que ele teve, que eu interpretei, indo em direção ao pôr do sol? Isto aconteceu no Monte Pôr do Sol. É o tempo do entardecer, o tempo do pôr do sol, a mensagem do pôr do sol através do ocaso da história, um ocaso de profecia sendo cumprida. Então, a palavra ocaso, você sabe que significa aonde o sol se põe, ali no seu ocaso, como se fosse o seu esconderijo. E então o profeta está dizendo: o que foi isso? Isto teria sido a luz, o tempo do entardecer no seu ocaso, como o sol quando se põe lá no ocidente. É isto sendo cumprida, e haverá luz no tempo do entardecer sobre o Monte Pôr do Sol, na Floresta Coronado, e 40 milhas ao norte de Tucson. Pegue o mapa e veja se o Pico Pôr do Sol está lá. É exatamente aí onde isto aconteceu. Eu não sabia disto até outro dia. Tudo que aquilo nunca morrerá, está constantemente se desvendando da própria coisa acontecendo, a foto de Jesus olhando para nós, e agora exatamente sobre o Monte Pôr do Sol, e a luz do pôr do sol, a luz do entardecer veio. Deus vindicando a si mesmo. O que é isto? É o fato de que Deus e Cristo são um. A branca, quantos a viram? A peruca branca sobre ele, como falamos em Apocalipse, capítulo 1, vejam a suprema deidade, suprema autoridade, não outra voz, não outro Deus,
nenhum outro nada. Nele habita corporalmente a plenitude da divindade. Os anjos, eles mesmos, eram sua peruca. Amém. Eu acho que está dando para entender, não é? E nós vamos ter que parar aqui no parágrafo 148. Lembrando então que você pode ler isso também na mensagem Qual a Atração sobre a Montanha. E agora nós vamos orar. Vamos agradecer ao Senhor e vamos pedir a bênção do Senhor em favor dos crentes. Eu não estou falando crente no sentido de pertencer a uma igreja, mas dos crentes, daqueles que creem, porque quem não crê não recebe nada de Deus. Oremos. Senhor Deus Pai, agradecemos ao Senhor por mais esta chance, por mais esta oportunidade de estarmos ouvindo estas verdades, reiterando o nosso conhecimento que já temos através dessas verdades que aconteceram, que foram fatos reais, testemunhado por muitas pessoas, não só por uma. Pai bendito, fica com os teus filhos agora, guardando, livrando dos males, dando saúde, dando vitória, a bênção e a paz em favor de todos. E é no nome do Senhor Jesus Cristo que nós pedimos todas estas bênçãos e nós te agradecemos desde agora e para todo sempre. Amém, amém. Graças a Deus. Muito bem, queridos, chegamos ao final da nossa apresentação de hoje. Fiquem todos com Deus, na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. E se Ele permitir, nós estaremos de volta com vocês em nossa próxima programação. Amém, amém.